Bom dia, pessoal, bom dia, alunos, tudo bem? Meu nome é o professor Edson e eu vou lecionar filosofia. O conteúdo do nosso tema de hoje é os fatores históricos que contribuíram para o nascimento da filosofia. É um conteúdo muito importante e, aproveitando, alunos, que nós estamos aí no início da nossa aula, é que vocês revejam os quizzes que foi postado lá para vocês, que vocês revejam os conteúdos anteriores para a gente dar o prosseguimento, tá? Beleza? Então, silêncio, cada um sentado no seu lugar, cada um guarda os celulares, guardam tudo e vamos prestar atenção na aula. Enquanto eu vou passando os slides, você vai também olhando os slides e ouvindo também o professor sobre o conteúdo. O nosso tema, como eu já disse anteriormente, é o contexto histórico para o nascimento da filosofia. Ou seja, como que nasceu a filosofia? Filosofia, ela não nasceu do nada, né? A filosofia, ela nasce sob um contexto histórico. Assim como todos os fatores históricos, para alguma coisa surgir, tem fatos que aconteceram, a filosofia também é da mesma forma. Fatores históricos contribuíram para o seu nascimento. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é exatamente isso: conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia, tá bom? Então, vamos lá, conferir o nosso slide. Como que surgiu a filosofia? Para muitos historiadores, por exemplo, ela se desenvolveu a partir do século 7 a.C., lá nas colônias gregas da Ásia Menor, provavelmente na cidade de Mileto, e nós temos ali o seu primeiro filósofo, chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele vai propor um pensamento racional a respeito de como surgiu a filosofia. Enquanto os mitos, eles se debruçaram em defender, através das histórias mitológicas, o nascimento de todas as coisas, Tales de Mileto, ele vai fugir um pouquinho do misticismo e vai partir para uma reflexão racional a respeito do nascimento da filosofia. Então, nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto, e a partir de certas condições históricas, condições sociais, condições políticas, que surgiu a filosofia. Então temos lá no nosso slide um pequeno mapa para vocês se localizarem. Considera-se como o primeiro filósofo Tales de Mileto, que eu já disse. Mas quem realmente deu o nome para a filosofia foi Pitágoras, que também foi matemático, também contribuiu muito para a filosofia, e ele que nominou filosofia. Mas por que chama filosofia? Filosofia vem da palavra philos, amigo, e o sophos, saber. Então, quando perguntaram para Pitágoras se ele era um grande sábio, ele disse apenas: olha, eu sou amigo do saber. Daí vem a palavra filosofia. Entenderam? Tranquilo? Então, Tales de Mileto é o primeiro filósofo, mas quem nominou a palavra filosofia foi realmente Pitágoras de Samos. Então, primeiro momento da filosofia, ela surgiu porque, com o declínio do pensamento mítico, começou ali os questionamentos racionais a respeito de como surgiam as coisas. E esse questionamento levou os primeiros filósofos a debruçar sobre o tema e buscar uma resposta diferentemente do pensamento mitológico. Enquanto os mitos se preocuparam em dar uma versão divinizada, sobrenatural, os primeiros filósofos, eles vão fugir dessa tese e vão propor uma busca, um marqué, ou seja, um princípio para que todas as coisas surgiram, né? E dentro dessas condições históricas, nós podemos apontar alguns fatores que foram importantíssimos para o nascimento da filosofia. E o primeiro momento histórico da filosofia nós podemos apontar como a vida urbana. A vida urbana é uma condição
é um fator histórico para o surgimento da filosofia, porque quando a Grécia começou a se desenvolver, a polis grega começou a se desenvolver, a população começou a crescer, então com a interação dessas pessoas na polis, começou o questionamento. Então a vida urbana, ela vai proporcionar o quê? Um aumento da vida comercial, ela vai aumentar a economia e ali vai diminuindo a força política da aristocracia e a população começa a se desvincular daquela sociedade primitiva. Outro fator importante, além da vida urbana, é o surgimento da escrita. Então, alunos, é o seguinte, lembram na aula anterior que nós dissemos que na época primitiva, onde os mitos se desenvolveram, era um período anterior mesmo, até antes da escrita? Aqui não, aqui já temos a escrita. Quando a escrita surgiu, ela contribuiu e favoreceu demasiadamente com a polis, ou seja, as pessoas não ficavam mais apenas no quesito de uma orientação pelos outros. Agora, com a escrita, as pessoas podiam ter acesso a ela e tudo que era registrado, eles podiam ter uma reflexão própria. Não ficavam dependendo das outras passarem as informações e tê-las como verdadeira. Então, o surgimento da escrita favoreceu, além do desenvolvimento da polis, desenvolveu o livre pensar do homem lá na polis grega. Outro fator histórico importantíssimo também é a questão do espaço público. O espaço público é onde as pessoas lá na Grécia Antiga se reuniam para discutir assuntos concernentes às coisas das cidades. E o espaço público é onde as pessoas tinham a palavra ao seu favor. Cada pessoa tinha uma palavra. E cada pessoa tendo a oportunidade de se pronunciar e tendo o livre pensar, as pessoas podiam dar a sua opinião, podiam contribuir com a sua opinião, ouvir a opinião dos outros e também contribuir com a sua própria opinião. Então, o espaço público fez florescer o uso da palavra. Lá na mitologia grega, a palavra era do poeta. Lembram disso, alunos? Que o poeta lá tinha voz, ele era absoluto, ele era que dava voz, ele era a pura verdade. Agora, com o desenvolvimento da vida urbana, com o surgimento da escrita e agora no espaço público, ele pode fazer o quê? Agora o indivíduo, cada pessoa tem a própria palavra. Então ele pode agora argumentar, ele pode raciocinar, ele pode refletir, ele pode discutir. E filosofia é isso. Filosofia é quando nós podemos discutir, dar opiniões, fazer reflexões concernente a alguma coisa. Então o espaço público, que em grego é chamado de agora, foi um local apropriado, certo, correto, para que desenvolvesse ali a dialética, o hábito de falar, o hábito de discutir. Então os gregos, eles dão esse pontapé inicial, digamos assim, para a discussão política, por exemplo. E é um grande legado a discussão política em praça pública. Até nos dias atuais, por exemplo, aonde que as pessoas vão discutir sobre política? No espaço público, na água, na praça pública. É lá que as pessoas vão discutir, as pessoas vão argumentar, as pessoas vão dar opiniões, as pessoas vão sugerir. Então o espaço público, além de desenvolver um ambiente político, possibilitou para os gregos antigos a sua própria reflexão. E quando falamos em própria reflexão, quando falamos em racionalidade, nós automaticamente distanciamos de qualquer coisa mística, porque quando algo é vinculado ao mito, não tem reflexão. Agora, quando alguma coisa possibilita a nossa reflexão, que nós podemos discutir, nós estamos fazendo filosofia, nós estamos filosofando. Enquanto o poeta narrava um mito com inspiração divina, na polis grega não. A palavra era o direito do cidadão. Agora o cidadão, agora o indivíduo, ele tem voz ativa. Ele tem condição dele mesmo, como indivíduo, dar a sua opinião, discutir,
falar, opinar, diferentemente do que acontecia lá na época primitiva. Então, o espaço público, não esqueça, alunos, foi fundamental para o desenvolvimento da filosofia. Uma outra questão é as viagens marítimas. As viagens marítimas possibilitaram também que as pessoas conhecessem os mares. E a desmistificação é que os mitos diziam que havia monstros marinhos e não havia nada disso. Assim que descobriram os mares através das viagens marítimas, desmistificaram tudo aquilo que os mitos diziam, que havia monstros marítimos, mas quando adentraram dentro deles, não havia nada. E com isso, as histórias mitológicas foram perdendo a sua credibilidade. E as viagens marítimas foram importantes para isso, desmistificar o que os mitos diziam como verdadeiros. Outra coisa importantíssima também, além das viagens marítimas, é a invenção do calendário. Antigamente não havia, os mitos diziam que eles não tinham tempo para se orientavam pelos astros. Agora, com a invenção do calendário, o relógio em si tinha alguma coisa muito mais palpável para fazer isso. E também temos, e para terminar o uso da moeda. A moeda é uso comercial e nós podemos sim usá-la como meio racional. Ok, alunos? Então tá aí os principais fatores do surgimento da filosofia. E para a tarefa, você vai fazer um pequeno esboço sobre o espaço público que nós cidadãos utilizamos para a política. Ok? Muito obrigado. Tarefa para a próxima aula.